Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho. Caríssimos irmãos e irmãs, que bom te encontrar neste novo dia, nesta terça-feira. Voltamos ao tempo comum a partir da 8ª semana do tempo comum. Havíamos parado lá na 7ª semana e agora retornamos a partir da 8ª semana do tempo comum. Meditemos neste dia a palavra de Deus e iniciemos o nosso dia sempre voltando à nossa origem. A nossa origem, ela é divina, nunca foi humana. Deus nos fez, nos tornamos humanos, mas somos originalmente divinos, pois as mãos que nos criaram são divinas, Deus. E além do mais, em ascensão de Jesus, a nossa humanidade voltou a participar plenamente da divindade em Deus. Assim, usemos a nossa respiração para encontrarmos e acessarmos livremente esse divino que nos habita, Deus. Por isso, respire consciente, coloque sua atenção na sua respiração. Acompanhe esse movimento litúrgico da sua respiração e deixe ela te levar a Deus. E assim te fazer uma pessoa leve e suave, como é Deus. O evangelho que nos dá hoje a igreja é Marcos, capítulo 10, versículos 28 ao 31. Naquele tempo, começou Pedro a dizer a Jesus: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus: Em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filho, campos, por causa de mim e do evangelho, receberá 100 vezes mais agora, durante esta vida, casa, irmãos, irmãs, mãe, filhos e campos, com perseguição, e no mundo futuro a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Percebemos que voltamos à vida, ao ministério público de Jesus. Não estamos mais naquela lógica de João, que nós meditamos ao longo do tempo pascal. Agora nós voltamos à vida rotineira de Jesus, a sua catequese diária que ele dirigia aos seus discípulos. Estamos, portanto, no Evangelho de Marcos 10, portanto, Marcos 10 já é um acréscimo do próprio Evangelho. O original de Marcos é até o capítulo 8. A partir do capítulo 8 são acréscimos que é colocado neste livro, mas que não tira a beleza e a essência deste Evangelho. E aqui começa o Evangelho com um questionamento de Pedro: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Em outras palavras, está dizendo Pedro, nós deixamos tudo para trás. O que vamos ganhar com isto? O que vamos ganhar por ter feito esse sacrifício? Pedro parece que tem algumas dúvidas, e quando digo Pedro, são todos os apóstolos. Parece terem algumas dúvidas a respeito do seguimento. Nós vimos hoje, infelizmente, isso é uma realidade. Temos muitos e muitos sacerdotes, ministros, leigos e consagrados que não confiam muito na missão que abraçou e que vive mais em vista dos seus bens materiais do que na defesa
do bem espiritual que abraçou. Está mais preocupado com seus recursos, com seus carros, com seus bens materiais. Ou seja, eu deixo de colocar minha confiança inteira em Deus e passo a confiar nos bens materiais, nos meus bens, nas minhas poupanças, nos meus bens materiais, para que no meu futuro tenha uma vida mais sustentável e segura. Jesus responde a Pedro com muita maestria, quando diz: em verdade te digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filho, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora. Sim, receber 100 vezes mais agora não é já gozar o céu estando aqui. Não. Nós, sim, experimentamos o céu estando aqui ainda, mas não na sua plenitude. E é isso que vai dizer Jesus em seguida, quando diz para estes seus discípulos: receberá 100 vezes mais durante esta vida, casa, irmãos, irmãs, mãe, filhos e campos, contudo, com perseguição. E no mundo futuro, a vida eterna. Ou seja, enquanto estamos trilhando este mundo, nós passaremos por provações, perseguições. Claro, quando falamos a verdade, quando ousamos falar realmente do Mestre, quando ousamos colocar nossa vida o mais próximo possível da vida de Jesus Cristo, aí sim seremos vistos como oposição, seremos vistos com maus olhos. E aí de Jesus: mas vos garanto, a vida eterna é vossa. E aí então vai falar Jesus da lógica de Deus. A lógica de Deus não é a lógica dos homens, é muito diferente. Diz Jesus: muitos que agora são os primeiros serão os últimos. E muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Esta é a lógica de Deus. A humanidade busca derrubar os mais fracos para estar sempre no alto. Na lógica de Deus, geralmente os que se pousam de forte caem. Jesus não é que ele se pousou de forte, mas ele é o forte, o todo-poderoso, Deus por excelência. Mas ele se fez servo, se fez pequeno a serviço de todos. É esta lógica que Deus nos ensina a viver. Ou seja, nós que buscamos seguir os passos do Mestre, temos consciência e clareza do caminho por ele indicado, mas precisamos imitá-lo. Ele é o nosso paradigma e não aquilo que o mundo nos transmite. Se Jesus é o meu paradigma, o meu modelo de vida, eu preciso fazer o que ele fez: servir, colocar-me a serviço do outro e assim pregar com a própria vida o Evangelho de Jesus Cristo. Peçamos esta graça nesta terça-feira e assim façamos acontecer o projeto amabilíssimo de Deus, que é simplesmente servir e dar a vida por aqueles que vivem a fragilidade, por aqueles que estão a mercê na sociedade em que vivemos. E eu te abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão. Obrigado, Senhor, porque és meu amigo.